Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassá, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Gosto muito da história de Esther, porque é uma história de superação. E parece muito com as nossas vidas. A Bíblia é assim, né? A Bíblia fala de gente comum para gente comum. Não temos nenhum super-herói na Bíblia, a não ser Jesus, amém? Jesus é o top, é o nosso exemplo maior. Mas todos os personagens da Bíblia eram pessoas comuns, gente casada, gente que tinha filho, gente que perdeu parente, gente que morreu, gente que sofreu, que gemeu. É a nossa história. E hoje nós vamos falar de fidelidade, desenvolvendo a fidelidade com Deus e com as pessoas. A vida, ela não é fácil, ninguém passa por essa vida sem sofrer. Para todo mundo, para ímpio, para crente, ela é difícil. Ninguém vive aqui 10 anos que seja, ai, foi maravilhoso, deu tudo certo. Não, a vida, ela é difícil. O nosso mestre sofreu. Jesus, quando passou por aqui, ele não foi um mar de rosas a vida dele. Foi uma vida de dificuldade, foi uma vida difícil, de perseguições, mas o tempo todo fiel a Deus, fiel ao propósito que Deus tinha na vida dele. Aquilo que ele veio fazer aqui na terra, fiel. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que sejamos fiéis a Ele em todo tempo. Não perdendo o foco do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que muitas coisas já aconteceram e outras irão acontecer. Mas a sua fidelidade a Deus, como é que está? Está abalada? Não está abalada? Como está a sua fidelidade a Deus? Jesus foi fiel do começo até o final. Aquilo que Deus queria que Ele fizesse, Ele fez. O que Deus esperava de Jesus, Ele fez. E teve 1000 motivos para não fazer. Gente ao lado dele, o tempo todo, tramando, batalhando para que não fizesse. Mas ele não se corrompeu. E continuou a sua vida inteira fiel a Deus. E quando eu olho para a vida de Esther, a história dessa menina começa com a sua parentela lá em Israel. No ano de 586 a.C., quando a Babilônia invadiu Israel, a cidade de Jerusalém, o último lugar que ainda não havia sido destruído pelos babilônios, eles entraram pelas brechas dos muros, e foi algo assim horrível, porque milhares de pessoas foram trucidadas naquela guerra. A família dela, seus avós, tataravós, parentela dela, foram mortos, como muitos outros. E aqueles que sobreviveram foram caminhando por meses até a Babilônia. E a família dela chegou na Babilônia. E quando eles chegaram na Babilônia, talvez ela tenha nascido lá. E a Esther cresceu na Babilônia, num ambiente adverso, num lugar onde não tinha o templo de Jerusalém, uma referência de Deus na cidade, não tinha. Vivia com os exilados, numa cidade ali na Babilônia. E os anos foram passando, essa menina que era uma exilada, perdeu os seus pais ali na Babilônia.
E ali o seu primo a adotou. Foi adotada por Mordecai. Não escolheu também com quem iria se casar. Por quê? Porque quando eles estavam ali na Babilônia, logo depois, alguns anos, veio uma outra guerra, que foram os persas. Os persas invadiram a Babilônia. E quando invadiram a Babilônia, foi outra mortandade. E a família da Ester foi morar em Suzã, capital da Pérsia. Uma outra mudança. Sabe quando você vem perdendo, e você fala assim, não, agora cheguei numa nova cidade, uma nova chance, agora vai melhorar. Quando ela chega, está lá uma moça bonita, formosa. A rainha havia sido deposta, Vasti. E procuraram no reino virgens, mulheres bonitas, moças formosas, para fazer parte do harém do rei. Contam aí que tem reis naquela época que tinham haréns assim com mulheres a perder de vista. 5.000 mulheres, 10.000 mulheres. Salomão tinha um harém enorme. Mulheres que esses homens às vezes nem viam a cara delas. Mas uma vez que entrou para o harém do rei, não pode se casar com mais ninguém. Então ela foi levada para o harém do rei. Não era o que ela queria para a vida dela. E ali, quando ela chegou na presença do rei, o rei a amou. Houve ali uma mudança. Algo de Deus estava acontecendo. E ela se casou com o rei Assuero, o rei Xerxes. Casou com o ímpio. Mas era o propósito de Deus ali na história. Toda a caminhada de Ester, toda a vida dela, todo esse sofrimento, toda essa adversidade que ela vem passando com familiares e perdas de vida, de casa, de lugar onde morar. Agora ela está em Suzã. E agora ela é levada à posição de rainha, de mulher mais influente no reino da Pérsia. Como você chegou até aí, Ester? Como você está nessa posição? Quem te viu lá atrás não imaginava que você um dia pudesse chegar nessa posição. Mas Ester, ela é fiel ao Senhor. Ela conhecia as promessas de Deus. Promessas que seus pais contaram para ela, porque era uma prática dos judeus ensinar os seus filhos desde pequenininhos as promessas de Deus. As palavras de Deus. Essas palavras estavam no coração de Ester. E sabe quando eu fico pensando que ela devia pensar assim, a minha vida vai mudar. A minha família vai mudar. Algo novo vai acontecer. O pastor João Pedro diz uma palavra que é interessante. Ele falou assim, quando a palavra de Deus deixar de causar impacto na sua vida, será a sua tragédia. Quando a palavra de Deus deixar de causar impacto na sua vida, será a sua tragédia. E a Ester não permitiu que isso acontecesse. Ela acreditava nas promessas de Deus. Meus irmãos, havia uma promessa. Israel seria levado ao exílio, mas eles retornariam para Jerusalém. E essa ordem de retorno foi dada pelo marido dela, o rei Assuero. Vai voltar todo mundo. Alguns não voltaram, como a família dela, um exemplo. Permaneceram. Mas a palavra de Deus estava se cumprindo. Eu não sei o que tem acontecido com você ao longo da caminhada, como tem sido a sua vida, quais têm sido as suas perdas. Mas você não pode esquecer as promessas de Deus na sua vida. E que mais cedo ou mais tarde, você vai viver o melhor de Deus. E que a situação, ela pode vir a cada ano, parece pior. Mas, meu irmão, tem uma hora que você vai chegar no oásis. Tem uma hora que a cortina se abre.
Tem uma hora que aquela luz, que aquela nuvem escura, ela dá lugar ao sol. Aleluia! Charles Swindoll, ele diz assim: tudo que me acontece já passou pela mão do meu Pai Celestial. Talvez a Esther dissesse: Deus, de novo outra guerra, outro país, tendo que caminhar de novo, mais sofrimento. O Senhor está permitindo isso de novo. Por que isso está acontecendo comigo? Tudo que nos acontece já passou pela mão de Deus. Vocês lembram quando, antes de Jó passar por aquela luta, como o diabo comparece diante de Deus e Deus diz: pode ir? Deus permitiu. Com o apóstolo Pedro também. Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo falou que vai se ir andar com você. Pediu e eu consenti. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe o que você pode suportar. Deus conhece as nossas limitações. E não somos provados além das nossas forças. Mas é no ambiente de adversidade que a nossa fidelidade a Deus é provada. É no ambiente de dores que nós mostramos se somos fiéis a Deus ou não. Deus sabe se eu sou fiel ou não. Mas eu só sei que eu sou fiel ou não quando eu passo pela tribulação. Então Deus permite para que a gente veja o nosso coração, a nossa vida e o que nós realmente somos, porque as provações desnudam a nossa alma. As lutas e as dificuldades mostram quem realmente nós somos. Quantas pessoas, quando vem a luta, vem a dor, vem a dificuldade, não quero mais igreja, não quero mais participar de culto nenhum, eu vou abandonar a fé. Acho que nunca teve fé. Nunca teve um encontro genuíno com Jesus. Esther também teve fidelidade ao seu tio, porque quando o tio dela fala: ô filha, para esse momento pode ser que Deus te colocou nesse lugar. Você vai lá e intercede pelos judeus. Porque Amã é um homem que odeia os judeus nesse reino. E ele fez uma lei para destruir todos os judeus. Mas você, Esther, você está aí dentro do palácio. Você pode ajudar as pessoas. Você pode ajudar o nosso povo, Esther. É para esse tempo que Deus te colocou aí. Olha o plano de Deus se revelando. Abra comigo, Esther 4:14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Em outras palavras, ele está dizendo: Esther, você chegou no trono porque Deus estava vendo tua vida lá na frente. Meus irmãos, o seu futuro, Deus já está lá. Deus já chegou no seu futuro. Deus não está planejando o seu futuro, Ele já está lá. Ele sabe o que vai acontecer. William Carey disse uma vez: não tenho medo de fracassar, eu tenho medo de ser bem-sucedido em coisas que não tenham importância. Não tenho medo de fracassar, eu tenho medo de ser bem-sucedido em coisas que não têm importância. E é verdade. Esther, você está aí, não é para agir de boneca, não é para ficar posando para foto, tirando selfie. Você está aí para salvar o povo. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, presta atenção. Você está em São Vicente porque Deus te colocou nesse lugar. Você mora na cidade onde você mora porque Deus te colocou nesse lugar. E sabe para quê? Porque tem um monte de gente ao seu redor que precisa ser salvo.
verdadeira identidade de quem você é e do que você está fazendo nesse lugar, nada vai acontecer. Vamos continuar fazendo coisas que não têm importância. E as coisas que têm importância, nós estaremos deixando para lá. Vidas são importantes. Pessoas são importantes. Falar mal dos outros é pecado. Meter a mão na vida dos outros, não faça isso. Ame seu irmão, ame a sua família. Eu estava essa semana cuidando de 2 pessoas que há mais de 10 anos nutrem ódio. E não consegue perdoar. Eu falei, sai do passado, vem para frente, vive o hoje. Isso é um limbo. Você está presa aí nesse passado. Você está nesse trono, Esther, para salvar o seu povo. E você chegou nesse ponto por causa da fidelidade a Deus no seu coração. O que é que você está fazendo com a sua vida? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? O que você está fazendo com a sua vida? A gente está cansado, irmãos, desse cristianismo água com açúcar. Cristianismo que não tem renúncia. Cristianismo que não afeta a própria vida. Esse cristianismo não serve. Não é o que Jesus pregou. O que você vai fazer com a sua vida? Você vai sair daqui de hoje dizendo, Senhor, no lugar onde eu estou, vou fazer a diferença. Decida perdoar. O Esther devia ter um monte, irmãos, de problemas para perdoar. Perdoar babilônios, perdoar persas, perdoar os descendentes de Esaú, que na hora que a Babilônia entrou, eles ajudavam a entregar os israelitas. Os edomeus diziam assim, lá tem um, pega ele. O livro de Obadias, é um livro para os descendentes de Esaú, e ele fala assim, você não devia ter ficado alegre no dia da luta do seu irmão. Você não devia ter falado bem feito. Agora você será exterminado. E não existem descendentes de Esaú, irmãos. A Esther devia ter muitos motivos para ter ressentimentos. Ela decidiu por não guardar, por viver a vida. Decida abandonar o pecado. Decida viver na fidelidade de Deus na tua vida. A fidelidade a Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa que quando você é fiel a Deus, você é fiel às pessoas que estão ao seu redor. Você é fiel ao seu marido, você é fiel à sua esposa, você é fiel aos seus filhos, você é fiel ao seu patrão, você é fiel. Quem não é fiel, né, no nível horizontal é porque não é fiel no nível vertical. Quando há uma tormenta, os passarinhos se escondem, mas as águias, porém, elas voam mais alto. E a Esther, ela decidiu voar mais alto. Eu não vou ficar lamentando meu passado, minha vida, e deixar de viver o que Deus tem para mim. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da nossa igreja, irmãos. Através do ministério Peniel. O Senhor quer abalar essa cidade, o Senhor quer abalar essa baixada. Temos aí até uns profetas dizendo que vai haver um terremoto, vai ter um tsunami. Quem mora no litoral foge. A não ser que tenha arrependimento. E a gente fica, imagina, está dando risada, a gente fica zoando. Mas e se for verdade? E se for verdade? 1h da manhã, está previsto chegar um furacão a 200 km por hora na Flórida.
E eu não tenho noção do que é 200 quilômetros por hora. Mas eu já peguei 60 e eu achei muito. E todos nós vimos o que aconteceu na época do Katrina. Que maldição, que coisa horrível, que sensação horrível. E sabe, irmãos, quando a gente pensa que moramos numa cidade onde a imoralidade aumenta a cada dia, onde o roubo aumenta a cada dia, a maledicência corre solta, começando pela casa do Senhor, ou como que você pode pensar que isso não pode acontecer? Quando Jonas chegou em Nínive, ele tinha uma mensagem de Deus. Em 3 dias, se vocês não se arrependerem, essa cidade será destruída. Ele correu e em um dia ele anunciou a palavra. E toda aquela nação se arrependeu. Arrependam-se. Arrependam-se. A Esther falou assim, eu vou orar, vou jejuar. Eu não quero fazer isso sozinha, eu preciso de ajuda. Decida orar, decida jejuar. Sabe, eu sinto no meu coração, é tempo de santidade ao Senhor. É tempo de buscar a Deus, é tempo de calar, mas é tempo de clamar. Porque os dias, irmãos, são muito maus. Não são melhores do que os dias de Esther. Eram dias muito difíceis. Elizabeth Elliot, esposa do missionário lá morto em um dos países da América Central, o marido dela foi morto quando descia no avião para anunciar a palavra para índios que nunca haviam ouvido a palavra de Deus. Eram 5 missionários, todos eles foram assassinados. Todos eles eram casados. E a Elizabeth tinha uma menininha já. Eles eram recém-casados. Tinham uns 2 anos de casados. E as esposas abandonaram o campo. Só ficou a Elizabeth e mais uma daquelas 5 esposas. Ela tem uma frase que ela é muito sábia no que ela fala, que ela diz assim, Deus conhece o caminho por onde você anda, mas você não conhece o dele. Você nunca entenderá por que Deus faz o que faz. Basta crer nele, isso é tudo que é necessário. Aprendamos a confiar nele e como ele é. É uma grande verdade. Porque, Senhor, por que meu marido, missionário, chegando num campo onde ninguém te conhece, é morto antes de pisar na terra firme? Ela não questionou. Você e eu não conhecemos o caminho de Deus. Esther não sabia qual era o caminho de Deus para ela. A vida vai desenrolando o caminho, irmãos. A vida vai abrindo estradas. E há lugares que você tem 3 alternativas, e aí você tem que falar, Deus, por onde que eu vou? Como é que eu faço? E eu preciso ser fiel a Deus, para não tomar as decisões erradas, para lá na frente estar perdida. Esther falou com o rei naquela ocasião, e disse para ele, olha, é o Amã que quer destruir o meu povo, porque eu também sou judia. E o rei ficou surpreso. Como assim? Quer destruir você? Ele quer matar você? E ali, irmãos, Amã foi desmascarado. Um plano de destruição da nação dela caiu por terra. Caiu por terra. E você sabe o que aconteceu? Todo lugar onde os persas iam para destruir os grupos, as famílias de judeus, os judeus estavam armados. E eles, em menor número, eles fizeram proezas naqueles dias. Ninguém morreu. Nenhum do povo de Deus foi morto naquela guerra. Você sabe por quê? Porque quando Deus está na frente de um negócio, a vitória é sua. Quando Deus está na nossa frente, Ele muda a nossa sorte. Deus mudou a sorte do seu povo. E Ele usou Esther para isso. E eu gosto de pensar que Esther pensou que, de repente, naquele dia, ela veria mais parentes mortos.
amigos mortos. É uma cena que já estava na mente dela. Mas dessa vez foi diferente. Eu quero dizer para você nessa noite, tem sido tudo ruim, mas vai ser diferente. Em algum momento, num dia desses, de repente, vai ser diferente. Não vai acontecer do jeito que você está pensando. Não se acostume com a dor. Não se acostume com as perdas. Se acostume com Deus. Se acostume a andar com Deus. Se acostume em orar. Se acostume em jejuar. Se acostume em louvar. Se acostume em falar de Jesus. E enquanto você faz isso, Deus vai desbaratando os seus inimigos. E eu gosto de pensar que a Esther, naquele dia, com o pensamento de que poderia dar tudo errado, mas de repente houve festa. A festa de Purim. Festa! Por onde havia libertação, havia festa no arraial. O povo dançava, o povo cantava. Aleluia! Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua família. Deus quer mudar a história dos seus vizinhos. Deus quer mudar a história do seu bairro. Deus quer mudar a história da sua cidade. Deus quer mudar a história desse país. Aleluia! Aleluia! Se você soubesse quanta coisa boa está para acontecer, jamais pensaria em desistir. Deus não está demorando, Ele está trabalhando. Olhe para trás e veja tudo que Ele já fez. Comece a contar as bênçãos. Quando eu estou passando desertos, eu costumo olhar para trás e costumo numerar, sabe? Deixa eu lembrar agora tudo que Deus já fez. Aí eu começo a lembrar e vou falando. Deus já fez isso. Deus já curou minha filha. Deus já deu emprego ao meu marido. Deus já deu essa cura para meu irmão. Deus já fez isso com meu pai. Eu começo a lembrar, irmãos. Quanta coisa Deus já fez. Vale a pena ser fiel. Você é a pessoa que Deus quer usar. O que você vai fazer a partir de hoje? Você está esperando perdas ou você está esperando festa? Eu vou dizer algo para encerrar. Talvez até agora você tenha tido perdas. Mas o final da sua história, o Senhor já escreveu. E é um final de festa. Aleluia! Por isso que eu amo Deus. Porque as coisas de Deus sempre terminam em festa. Aleluia! As provações elas vêm, as dificuldades vêm para provar nossa fidelidade. Você é fiel? Toda fidelidade será recompensada. Fique de pé, quero orar com vocês. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Não sei de que jeito você chegou aqui, mas sei que o Senhor falou ao seu coração. Senhor, eu te louvo nessa noite, pela tua fidelidade conosco. Que a tua palavra diz que apesar de sermos infiéis, o Senhor permanece fiel. Senhor, que em meio a tribulações e adversidades, no meio de provações, no meio de situações que a gente não entende o que está acontecendo, permaneçamos fiéis. Possamos permanecer fiéis a Ti, Senhor. Fiéis quando não vemos o sol. Fiéis quando as pessoas nos viram as costas. Fiéis quando não temos uma palavra de incentivo. Fiéis a Ti, Senhor, porque toda fidelidade será recompensada. Aleluia! Obrigada, Senhor, pela festa no final.
Porque se hoje choramos, amanhã sorriremos. Se hoje gememos, amanhã dançaremos. E mesmo, Senhor, no meio das lágrimas, nós dançamos também. Nós cantamos também. E não queremos esperar só o final para dançar e festejar. Porque nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que Tu és poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Senhor, vem nessa noite, trazendo vitória ao Teu povo nesse lugar. Quebrando cadeias, rompendo grilhões. Pessoas que estão presas ao ressentimento, presas a mágoas e falta de perdão. Gente que não consegue andar, que estão presas no passado. Que essa seja uma noite de libertação, seja uma noite de recomeço. Aleluia! Quebra as correntes nessa noite, Senhor. Libera as vidas nesse lugar, para Te servir com alegria em todo o tempo todo. Aleluia! Aqueles que entraram aqui com pensamento de morte, pensando que morrer vai melhorar. Quantas vezes Esther deve ter pensado isso? Mas o Senhor levou Esther a sentar no trono. Levou Esther a ser a mulher mais influente do reino. E a vida dela fez diferença naquele lugar. Faz isso conosco. Faz isso conosco. Que possamos, Senhor, ser usados por Ti. Fazer da nossa vida um altar de adoração ao Senhor. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Santidade ao Senhor. Une nosso coração ao temor do Seu nome. Traz o temor à nossa vida. Traz o temor, porque Tu és um Deus que trabalha em favor do Seu povo. E Tu tens um propósito na nossa vida. Nessa noite, Senhor, que possamos dizer: eu decido ser fiel até a morte. Eu decido ser fiel até o fim. Eu decido ser fiel em toda e qualquer circunstância. Eu decido ser fiel. Dá-nos um coração fiel. Dá-nos um coração fiel. Fiel a Ti. Fiel a Ti. Fiel a Ti, Senhor. Perdoa toda infidelidade no nosso coração. Infidelidades conjugais. Infidelidade à família. Infidelidade no serviço. Infidelidade nos negócios. Senhor, rompe essas cadeias. Rompe essas cadeias nessa noite. Que possamos tomar decisões nessa vida que mudem a nossa história. Decidimos ser fiéis. Decidimos ser fiéis. Fiéis até a morte. Fiéis até o fim. Fiéis, custe o que custar. Fiéis. E no final nós vamos celebrar. Oh, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Vem, vem, vem. Para as bodas do Cordeiro, onde os salvos vão triunfantes morar contigo para sempre. Seca as lágrimas, seca, Senhor. Seca a lágrima. Tira essa dor. Muda a história dessa casa. Que hoje seja uma noite diferente. E quando eles chegarem em casa, até o ar vai estar diferente.
Até os animais vão estar diferentes. Vem com tua glória, vem com tua glória. Eu ministro sobre a sua vida uma unção de vitória. Unção de vitória. Vem a fidelidade do Senhor sobre nós. Essa unção de fidelidade. Vem, Senhor, vem, vem, vem. Vem sobre nós. Que apesar de nós mesmos, nos visita. Nos dê um coração novo nessa noite. Coração de adorador. Coração que te ama. Coração que te adora. Coração que te serve. Coração que ama o próximo. Coração que olha para quem está do lado. Coração que espalha amor. Que espalha bondade. Que espalha misericórdia. Que espalha fidelidade. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Aqueles que têm caminhado desviados, um pé na igreja, um pé no mundo, põe um ponto final nisso hoje. Chega de sair e voltar. Chega de sair e voltar. Chega de vida dupla. Chega! Você decide o que fazer com a sua vida. Ministro vitória. Ministro vitória. Ministro vitória. Aleluia!